Olá pessoal, como estamos? Sejam bem-vindos e bem-vindas à área das ciências da natureza e suas tecnologias. A aula é Biologia e o meu nome é Helenise Pereira. Bom, na aula de hoje nós vamos ter uma participação muito especial, que é a participação da bióloga Fernanda Marques. A Fernanda Marques ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Luterana do Brasil e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência com animais de laboratório e também em Educação, Ensino de Ciências e em Estudos Culturais. É coordenadora atualmente do Centro de Cardiologia Experimental do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, trabalhando com isolamento de células-tronco mesenquimais, cultivo celular e experimentos com Zika vírus. Pesado esse currículo, hein, Fernanda? Seja bem-vinda à nossa aula. Obrigada. A aula de hoje, então, é a aula de número 13, genética número 3. Bom, com essa participação toda especial, então, nós vamos falar sobre divisão celular, diferenciação celular, células-tronco, clonagem, tecnologia do DNA recombinante. Bom, a divisão celular nós falamos um pouco na aula de número 12, na aula anterior. Hoje nós vamos recapitular porque as outras questões estão relacionadas também a essa questão. Então, a gente vai dar uma relembradinha na divisão celular, certo? Só dar uma pincelada, uma relembrada nessa questão. Bom, começando então, divisão celular. A divisão celular, como é que ocorre, né? Esse processo, ele é responsável pela reprodução das células e apresenta diversas funções no organismo, como originar um novo indivíduo e também renovar células mortas. Desde lá da fecundação, né, originar um indivíduo, um ser vivo, até a renovação de células. Por quê? Né? Todo tempo nós perdemos células, as células estão se renovando, células da pele, células dos órgãos, todas as células que nós temos, é o ciclo natural dela, né? De se multiplicar e tem um prazo ali, a um certo ponto, ela fez todas as funções, ela vai morrer. Então, esse é o ciclo normal, natural da célula. Então, a divisão celular vai renovar as células que vão morrendo. Nas células procarionte, dos organismos procariontes, o DNA ele vai duplicar-se e o citoplasma vai dividir-se em duas partes, como mostra essa imagem de uma célula se dividindo ao mesmo tempo, se multiplicando, ficando cada célula com uma cópia idêntica do DNA. Aqui a gente pode ver que as células filhas, as células que vão se formar, são idênticas à célula-mãe, a célula que a originou. Tá? Então, é como se são, na verdade, clones. Né? Então, as bactérias elas vão se clonando, vão se duplicando, criando clones de si. E essa divisão ela vai ocorrer do DNA, vai ocorrer no citoplasma. Porque, lembrando, as procariontes elas não têm membrana nuclear. O material genético não vai estar delimitado por membrana nuclear. Nas eucariontes, nós temos dois processos. Nós temos a mitose e nós temos a meiose. Na mitose, uma célula-mãe origina duas células filhas, sendo que todas elas são diploides, 2N, representada pelo símbolo 2N. E tem as mesmas informações genéticas da célula-mãe. Então, aquela célula que vai se renovando, ela carrega a mesma informação daquela que deu a sua origem. Esse processo se dá por fases. A primeira fase é a prófase. Na prófase, a membrana nuclear e o nucleolo desaparecem, mas é momentaneamente. Tá? Aqui nessa imagem, ó, nós podemos ver pontilhado a membrana nuclear, que ela vai desaparecendo
conforme o processo vai se desenvolvendo. Depois, a condensação da cromatina. A cromatina vai se condensando, vai ficando apertadinha, se encolhendo. E os centríolos migram para lados opostos da célula. Olha, teve uma aula que nós falamos só sobre organelas celulares. Então, se vocês quiserem dar uma relembrada nas funções das organelas, acredito que foi a aula de genética 1. Deem uma revisada lá, uma relembrada, que nós falamos sobre as funções de todas as organelas. E os centríolos estão lá também. Então, aqui aparecem eles novamente, ó. Os centríolos, eles vão migrar, estão migrando para os polos opostos da célula. Na segunda parte, a prometáfase, ocorre o seguinte: com o desaparecimento na membrana nuclear, ó, já não tem membrana nuclear aqui. Cada cromossomo, ele vai se ligar às fibras do fuso. Fuso é como se fossem essas linhas aqui representadas nessa figura. E os centríolos, esses pontinhos em cada polo oposto. Então, os cromossomos, eles vão se deslocar para o plano equatorial, que fica mais ou menos na metade da célula. Aqui eles estão se deslocando. Na metáfase, os cromossomos atingem um máximo de condensação, tornam-se curtos e bem visíveis, excelente para o cariótipo, a placa equatorial ou metafásica. Então, para vocês lembrarem, não esquecerem, na metáfase, é uma das mais fáceis, eu acho, que é onde os cromossomos, eles estão bem no meio, ó, estão bem na metade, tudo bonitinho, ó, bem enfileiradinho. Na anáfase, vai ocorrer a separação. Não fica tão bonitinho assim, ó, eles vão se separar. Ó, se separam. Então, separação ou segregação das cromátides irmãs para os lados opostos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não consigo me segurar, tenho que mostrar. Então, aqui, ó, os cromossomos estão juntinhos, tá? As cromátides irmãs, se vocês puderem me mostrar aqui, por favor. As cromátides irmãs estão juntinhas, cromátides irmãs estão juntinhas. E aí, o que vai acontecer na anáfase? Elas vão se separar, tá? Ó, estão juntas as cromátides irmãs, formando um cromossomo. Elas vão se separar, certo? Essa é a anáfase. Na telófase, a membrana nuclear e o nucleolo, eles reaparecem, vão reaparecer de volta. E ocorre a descondensação dos cromossomos. Eles vão dar uma esticadinha, tá? Então, nessa fase aqui, já vai começar a aparecer o nucleolo, o núcleo. E na citocinese, ocorre a divisão. Vai cada um para o seu lado. A divisão do citoplasma, e aqui se formam duas células. Meiose. A meiose, ela é responsável pela produção dos gametas em animais e dos esporos nas plantas, né? Ela faz parte, então, das células sexuais masculinas e femininas, né? Os gametas masculinos e femininos, espermatozoide, ovócito. Ela sempre vai originar células haploides. Então, as células 2N vão sofrer duas divisões, que o final da divisão vai originar células N. Então, a célula 2N vai originar 4 células N. A célula mãe, diploide 2N, sofre duas divisões e forma, ao final, 4 células filhas, como eu comentei anteriormente. As células filhas vão ser haploides, vão ser N. O importante é frisar que na meiose ocorre o crossing over, que é um embaralhamento de partes dos cromossomos, como se fosse embaralhar cartas. Isso daqui é responsável pela variabilidade genética, né? A variabilidade das características dos seres vivos, né? O crossing over é bem importante nesse quesito. Então, nós podemos ver na imagem uma célula 2N, aqui nessa fase sofrendo crossing over, depois originando duas células 2N, dessas células 2N já
ó, já misturadinho, vai formar 4 células haploides, células N. Mais uma figura, então, representando a meiose. As células aqui vão sofrer a primeira divisão, que é a meiose 1, ó, o crossing over, que é o embaralhamento das partes do cromossomo. E aqui na meiose 2, formando-se 4 células diferentes, ó, 4 células N. Se não fosse o crossing over, os filhos iam ser todos iguais, os filhos, as filhas. Então, às vezes, o mesmo casal, né, tem filhos diferentes. Às vezes, não tão diferentes, né, mas a diferença também, aqui um exemplo, né, é a do crossing over, ou também chamado permutação. Tanto na meiose quanto na mitose, nós temos 3 etapas, que é o intervalo G1, período S e o intervalo G2. Ao longo desse período, então, a célula não está se dividindo, mas acontece uma intensa atividade que a prepara para esse momento. É aquele ditado, né? Está parado e não está fazendo nada, são coisas totalmente diferentes. Então, a célula aqui, ela está parada, ela não está se dividindo, mas ela está numa intensa atividade que está preparando para o momento de ação, ó. Na intérfase, acontece a produção de organelas e também de proteínas e a duplicação do material genético. Então, nessa fase aqui, ó, temos os cromossomos homólogos. Então, os cromossomos homólogos aqui representados pela cor verde e rosa. Aqui o verde se duplica, ficam 2 cromátides irmãs. E aqui o rosa se divide e fica 2 cromátides irmãs também. Então, 2 cromossomos. A meiose 1, então, é representada por fases. A primeira é a prófase 1, que é a condensação dos cromossomos, sumiço temporário da carioteca, duplicação dos centríolos para os polos da célula. Aí vocês já estão mais habituados, que eu expliquei um pouquinho antes, né? Essa parte é parecida com a mitose. A permuta de genes, que é o crossing over, por meio da troca de pedaços entre os cromossomos homólogos. Ó, que bonitinho aqui, eles trocando pedaços. E aqui, ó, esse daqui ficou com o pedaço amarelo, esse aqui ficou com o pedaço azul. É só uma representação em cores para que a gente possa entender melhor. Na metáfase 1, há o pareamento dos cromossomos homólogos. Ó, lembra a metáfase? Metade, eles ficam na metade ali da célula, na parte do meio, ó, bem organizadinhos. Metade, meio, metáfase. Pensem assim. Então, cada componente do par é puxado para direções opostas. Na meiose é diferente da mitose, por quê? Lembra que eu fiz na mitose que os 2 dedinhos se separaram? Lembra da mitose, que os 2 dedinhos se separaram, as cromátides irmãs? Nessa parte aqui da meiose, elas vão juntas, unidas. Vai um cromossomo, as cromátides irmãs vão para um lado, juntinhas, e as outras 2 vão para o outro lado, juntinhas. Ó, aqui, ó, acho que na próxima imagem dá para ver melhor. Ó, aqui nessa imagem dá para ver melhor, ó. Juntinhas, então, são 4, né? 4 cromossomos. 2 indo para um lado, 2 indo para o lado, 2 indo para o outro. Ó, as cromátides irmãs não se separam. O que há é o afastamento dos cromossomos homólogos duplicados. Na telófase, a carioteca e o núcleo reaparecem, voltam. E o citoplasma se divide, que também essa fase é chamada de citocinese. Tá? Então, aqui são formadas 2 células, ó, 2 células 2Ns. Mas a meiose ainda não acabou. Temos a meiose 2. Na meiose 2, acontecem processos semelhantes ao da mitose, que é dividido em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, essa imagem nós podemos ver a representação aqui também. Aqui, sim, ó, os cromossomos já estão misturadinhos por causa do crossing over. Aqui, as cromátides irmãs vão se separar, como na mitose, parecido com a mitose, e vão formar, ao invés de 2,
4 células filhas, tá? 4 células, a meiose. Bom, agora na parte de diferenciação celular, eu sei que você estava aí só esperando a bióloga Fernanda Marques falar, né? Estavam ansiosos. Então, agora chegou a parte dela, que ela vai falar um pouquinho sobre essa parte que ela trabalha também lá no laboratório. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Helenise. Eu espero estar ajudando vocês a entender um pouco mais. E agora a gente vai ver como ocorre essa diferenciação celular e também aprender um pouquinho sobre as células-tronco. A diferenciação celular, ela vai ser um conjunto de processos que vai fazer com que essas células se tornem especializadas. Ou seja, a morfologia dela e a fisiologia, elas vão ser definidas nesse momento. E, a partir de então, elas vão ser capazes de realizar uma determinada função. Onde esse processo vai iniciar? Tudo começa lá na fecundação, quando há o encontro do óvulo com o espermatozoide. A partir desse encontro, a gente tem a formação ali do zigoto e começam, então, uma divisão celular em série, várias células se dividindo. Vocês aprenderam agora com a prof. Helenise como ocorre essa divisão celular e, a partir de então, vai começar a acontecer esse processo de diferenciação, que seria, elas vão se transformar em células diferentes. Então, após a fecundação, essas células elas vão ser chamadas de totipotentes, que nós vamos entender um pouquinho o que significa depois, e elas vão ser conhecidas como células embrionárias. Por que as células-tronco elas são tão requisitadas, elas são tão importantes na ciência? Justamente porque quando elas estão nesse estado, lá no início das divisões celulares, como vocês podem ver aqui na imagem, elas podem se transformar em qualquer tipo celular. Ela pode ser uma célula do sistema nervoso, uma célula muscular, e essas células, posteriormente, vão participar ali do sistema nervoso, sistema cardiovascular, sendo muito importante, formando aquele órgão. Bom, falando um pouco sobre os tipos de células-tronco. Primeiramente, como eu já comentei antes, a gente vai ter as células totipotentes, que são, vocês podem pensar como as células embrionárias, as primeiras células que vão surgir. E a gente diz que elas são capazes de formar um organismo inteiro, justamente porque ela pode se transformar em qualquer tipo celular. Depois, essas transformações, essas diferenciações, vão vir as células-tronco pluripotentes. Ou seja, elas acabam sendo menos versáteis que as totipotentes. Por quê? Elas conseguem se diferenciar, se transformar em células diferentes, mas elas não vão conseguir se transformar naquelas células lá dos anexos embrionários. Então, elas não são realmente capazes de originar um organismo inteiro. Depois, nós vamos ter as células multipotentes, que vão ser essas células que são encontradas em outros tecidos, mas, principalmente, elas vão estar na medula óssea e no cordão umbilical. Elas são também muito requisitadas no meio científico, justamente por elas serem capazes de realizar a renovação celular. E, por fim, nós vamos ter as células-tronco induzidas. O próprio nome acaba já dizendo, né? Induzidas. Então, elas são modificadas no laboratório e através de técnicas elas vão voltar ao estágio embrionário, voltar àquele estágio lá das células totipotentes, que elas podem então se transformar em outros tipos de células e elas vão acabar tendo as características semelhantes das células-tronco embrionárias. E ainda nós vamos ter dois tipos bem importantes de células-tronco, que são as células-tronco mesenquimais, essa célula bem, parece uma estrela, né, bem estrelada em rosa, e as mesenquimais são células adultas e elas são indiferenciadas. O que isso vai significar? Elas ainda não se transformaram em outro tipo, elas ainda não assumiram uma função definitiva, ou seja, elas vão ter a capacidade de se transformar em qualquer tipo celular.
E elas são muito importantes em processos de renovação. Um exemplo, o meu órgão tem algum defeito, tem alguma lesão, essas células conseguem ir lá, agir e se transformar nas células daquele órgão específico. Depois, nós vamos ter as células-tronco hematopoiéticas. Essas células já vão apresentar uma capacidade de diferenciação, de transformação. Ou seja, elas já vão ter uma função definida e elas conseguem se especializar em células do sistema imune, como os linfócitos, e em células do tecido sanguíneo, como as hemácias. Aqui, para mostrar para vocês, a professora Helenise explicou, né, que eu trabalho lá no CCE, no Centro de Cardiologia Experimental, e aqui é para vocês entenderem um pouco dos experimentos que nós realizamos lá. Porque esses experimentos estão ligados diretamente com as células-tronco mesenquimais. Então, ali na imagem, vocês podem ver que eu estou trabalhando numa cabine, que nós chamamos de fluxo, justamente para que eu possa manipular essas células, para que elas não sejam contaminadas, para que elas fiquem seguras ali dentro, para que tudo aconteça da forma correta. Mas aí vocês podem estar se perguntando, da onde vêm essas células? Como que eu consigo essas células? Bom, as células que nós trabalhamos são células humanas e nós conseguimos através, por incrível que pareça, da lipoaspiração. O que acontece? A pessoa vai lá, faz o seu procedimento estético, olha só, retira a sua gordura e a partir de então dessa gordura... Peraí, Viola, peraí. O pessoal... Dá um reforço aí, de onde é que vocês tiram essas células? De lipoaspirado. Olha só, não estou aceitando então, doações lá. Né? Você vai lá tirar sua gordura indesejada e acaba conseguindo contribuir com a ciência. O que acontece? Claro que essa gordura ela vai ser doada, né? Nós chamamos de tecido adiposo. E a partir desse tecido a gente vai conseguir isolar essas células mesenquimais adiposas. E a partir disso a gente consegue trabalhar com elas em laboratório. Que interessante. Então vocês podem ver ali aquela garrafinha é onde ela vai ficar. É uma garrafinha plástica e esse líquido cor-de-rosa ele representa o meio, que vai ser uma substância que vai ter todos os nutrientes necessários para essa célula ficar viva, para ela ficar bem e conseguir se dividir. Então, ela vai ter ali aquela forma estrelada. Mas aí, outra dúvida que fica no ar. Como que eu vou saber que eu estou trabalhando com uma célula tronco mesenquimal? Porque eu peguei lá aquela gordura, aquele tecido adiposo, e lá dentro vai ter várias células. Como que eu sei que eu estou trabalhando com uma célula tronco mesenquimal? Nós vamos ter que fazer testes no laboratório, mais um procedimento longo, para conseguir ver se essa célula é mesenquimal ou não. E, para isso, há um senso mundial e internacional de que ela precisa apresentar 3 características muito importantes para serem consideradas mesenquimais. A primeira, ter essa forma estrelada, então, parecer uma estrelinha do mar, ter essas perninhas puxadinhas. A segunda, ser aderida ao plástico. O que significa ser aderida? Quando eu for olhar no microscópio, ela precisa estar grudadinha ali naquela minha garrafa. Ela não pode estar boiando naquele meio. Ela precisa estar grudada ao plástico. Ela tem que ter essa afinidade com o plástico. E depois... a última fase, que ela é mais complicada, mais trabalhosa, a gente precisa ver se ela tem a capacidade de se diferenciar em pelo menos 2 tipos celulares. Em quanto tempo isso? Em termos de cultivo, pode-se levar 1 mês para a gente ter ela em uma boa, como a gente diz, confluência, ou seja, ela se dividiu bastante, a gente tem um número de células adequado, e depois, mais ou menos desse 1 mês e meio, a gente começa os testes para ver se ela realmente consegue se diferenciar nesses tipos celulares. Então, a gente vai testar, em média, geralmente 2 tipos. Se ela consegue se diferenciar em tecido adiposo, por mais que ela tenha vindo de um tecido adiposo, eu tenho que entender se ela está produzindo partículas de gordura. Então, né, sendo especializada daquele tecido. E também nós vamos ver se ela vai conseguir se diferenciar em tecido ósseo.
Então, no laboratório, nós fazemos 2 tipos de testes, onde, primeiro, nós vamos colocar um líquido nessas células, como dá para ver ali na imagem, e ali na coloração vermelha, aonde dá para ver o cálcio. Então, através dessa coloração, desse processo de diferenciação que foi induzida no laboratório, nós conseguimos ver que, sim, ela conseguiu produzir cálcio. Então, ela conseguiu se diferenciar em uma célula óssea. Depois, é colocado mais um líquido, então a gente, né, ajuda ela a fazer esse processo de diferenciação. E ali na figura dá para ver essas gotículas amarelas, aonde a gente consegue ter certeza de que ela conseguiu se diferenciar em uma célula do tecido adiposo. Olha só que legal. Feito tudo isso, bom, eu tenho certeza que eu estou trabalhando com uma célula mesenquimal, posso tocar os meus experimentos à frente. E então eu quis trazer para vocês um pouco do que eu realizei no meu mestrado, que foi, então, avaliar se essas células mesenquimais, tão importantes, que, né, conseguem se transformar em tantas células, se elas vão ser, como eu posso dizer, suscetíveis, se elas vão acabar sendo infectadas pelo vírus Zika. Por quê? O vírus Zika, inicialmente, ele era tido como um vírus que ataca o sistema nervoso. Mas será que ele consegue atacar outros tipos celulares? Então, isso foi um dos muitos experimentos que a gente realizou. E, então, a gente faz todo esse processo de colocar essas células nessa garrafinha, de colocar elas na placa no laboratório. E, então, eu coloco o vírus nela, porque a gente também faz o cultivo de vírus. Olha. Colocamos o vírus nela e, a partir de então, eu consigo entender se o vírus vai conseguir entrar nessa célula e vai conseguir finalizar o seu ciclo ou não. E tudo isso é pela interpretação pelo microscópio mesmo, vocês interpretam tudo isso. Isso, tudo através de microscópio e também de algumas técnicas que a gente faz, técnicas de PCR para detecção do DNA do vírus dentro daquela célula, algumas técnicas para ver se esse vírus ele, está infeccioso, ele tem essa capacidade de infectar ou não, e basicamente tudo a gente faz dentro de um laboratório, de nível de biossegurança adequado para se trabalhar com esses materiais, e tudo isso nós temos lá no CCE. Certinho. Aqui para mostrar para vocês... Vamos ver esses trabalhos envolvidos. Vamos deixar o pessoal com um pouquinho de água na boca? Aqui para vocês entenderem... Vamos ver isso no segundo bloco. Certo. No segundo bloco. Vamos deixar o pessoal aí um pouquinho com água na boca, tá? Espera aí, que a bióloga Fernanda vai ficar aqui com a gente a aula toda, tá, gente? Não faltem, voltem no segundo bloco, tá? Tá? Muito boa a aula. Até mais! Olá, pessoal. Voltamos, então, para o segundo bloco da aula de número 13 de Biologia, área das Ciências da Natureza. A aula de hoje, nós estamos na genética de número 3, com a convidada toda especial, a bióloga Fernanda Marques, que está falando sobre as células-tronco e sobre o seu trabalho também que ela realiza no laboratório lá do Instituto de Cardiologia. E ela tinha parado no primeiro bloco em alguns dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Bom, pessoal, então para vocês entenderem um pouquinho do que a gente faz lá e da importância dessas células, eu trouxe para vocês alguns dos trabalhos que já foram feitos e que estão sendo desenvolvidos lá. Então, nós temos trabalhos envolvendo o infarto agudo do miocárdio, ou seja, essas células como uma potencial terapia para conseguir regenerar esse tecido. Alguns trabalhos envolvidos com cardiotoxicidade, ou seja, para tentar diminuir o dano de algumas toxinas que essas toxinas podem causar nesse órgão. E ainda um trabalho muito interessante, onde essas células elas podem agir como transportadoras de quimioterápicos. O que seria? Colocar a quimioterapia dentro dessas células e fazer com que elas carregassem até o tumor e lá fosse liberado o medicamento. Imaginem,
o dano que não iria ocorrer no nosso corpo, porque essas células já iriam fazer esse trabalho. Maravilhoso, né? Então, outra temática muito interessante é da regeneração óssea, que a gente sabe que essas células conseguem se transformar em células do tecido ósseo, capazes, então, de fazer regeneração óssea. Então, a partir de uma lesão no osso, eu consigo tratar essa lesão com essas células e ali elas conseguem se dividir, se multiplicar e conseguir regenerar aquele tecido. E ainda, um dos últimos trabalhos realizados é sobre o tratamento do diabetes. Né? Muitas pessoas com diabetes não conseguem produzir a insulina. E, através do tratamento com essas células, um estudo que foi realizado lá e foi publicado, ele viu que essas células conseguiram se diferenciar em células produtoras de insulina. Então, com o tratamento das células tronco mesenquimais, elas começaram a produzir insulina. Então, né, muitas temáticas interessantes, por isso que a pesquisa é tão importante para a população. E, para finalizar essa parte, eu ainda trouxe mais uma temática importante dessas células, que, bom, nós sabemos já agora que elas são muito importantes e utilizadas em muitos estudos. Mas, recentemente, com a pandemia da Covid-19, elas ainda foram utilizadas como tratamento para indivíduos com uma pneumonia mais aguda. Então, aqui eu só trouxe para vocês um exemplo de 3 artigos publicados em revistas internacionais que mostram que a utilização dessas células em indivíduos com, né, o coronavírus, com as comorbidades que o coronavírus causa, eles tiveram um prognóstico, eles tiveram uma melhora, né, bem significativa após o tratamento com essas células. Certinho. Olha, muito importante mesmo, hein? Depois nós vamos voltar nessas questões lá na questão do Enem. Professora, que interessante. Isso vai cair no Enem? Cai, sim. Muitas das coisas que a bióloga falou vai cair no Enem também. Bom, falando de genética, vamos continuar então no assunto sobre tecnologia do DNA recombinante. Então, esse assunto, ele vem trazendo várias disciplinas. É um assunto multidisciplinar, que entra genética, genoma, biologia molecular, todas essas que vocês podem observar aí na tela. É multidisciplinar e, geralmente, também cai uma questão no Enem dessa questão aí, de tecnologia do DNA recombinante. Bom, o que seria isso? Essa tecnologia, ela permite pegar um pedaço do DNA e combiná-lo com outro, de outro indivíduo, produzindo muitas cópias de diferentes combinações genéticas. Então, como é que se tira esse pedaço? Né? Através de endonucleases de restrição, que elas são como se fossem as tesourinhas. Elas são enzimas bacterianas que reconhecem as sequências de pares de bases específicas, né, a que a pessoa quer, na verdade, é de interesse. E aí, o que acontece? Nessa molécula de DNA, e elas as cortam nesses pontos de interesse. Então, nessa figura aqui, nós podemos ver uma representação desse pedacinho de DNA sendo cortado e inserido em outro DNA. Já vamos ver como isso acontece. Então, pega-se um vetor de clonagem, geralmente um plasmídio de uma bactéria, e quebra esse plasmídio, né, através dessa enzima também. E aí, pega o pedacinho do DNA de interesse, um DNA eucariótico, e se coloca nesse plasmídio. E é colocado na célula hospedeira. Até vejo um pouquinho de algo parecido com o que tu trabalha, né? Esses esquemas aí. Então, ó, depois de colocado na bactéria, a bactéria ela vai se multiplicar e vai se multiplicar com esse novo material genético novinho em folha. Lembrando que o código genético, né, ele vai ter ali os nucleotídeos que são
traduzidos, que são transcritos e traduzidos em proteínas de interesse. Então, esse novo material genético vai produzir a proteína de interesse da pesquisa ou do estudo. Aqui uma outra figura representando também essa questão. O vetor do plasmídio na bactéria, né, é cortado um pedaço, colocado outro DNA. Aqui a gente pode ver o código genético, ó, lembrando que é CTAG do DNA. Então, esse código genético é cortado aqui e cortado também um outro DNA, outro pedaço. São ligados, colocados em um vetor. Depois, a bactéria é colocada num meio de cultura e aí ela se multiplica e ela vai produzir a proteína em questão, de interesse. Bom, então, quais são as aplicações dessa tecnologia? Para que serve? Ela vai dar uma contribuição muito grande para estudos genômicos, para transgênicos, né, muito famosos os transgênicos, né? Então, os transgênicos aí vão atuar em vegetais ou animais para ser mais resistentes a pragas, para também animais ou vegetais serem mais produtivos, para vegetais ou animais que produzem medicamentos ou vacinas. Para também produção de medicamentos e enzimas, para terapias gênicas, para a produção de diversas proteínas, como, por exemplo, o hormônio do crescimento e também a insulina, para o desenvolvimento de vacinas sintéticas, né, de vacinas, produção de produtos biotecnológicos, medicamentos e enzimas, para o diagnóstico médico, tecnologia forense, crimes, paternidade, controle de qualidade, estudo do produto final do gene, que é o RNA e proteína. Então, as aplicações são muitas, vocês podem achar aí muitas questões, muitos enunciados que vão estar envolvendo as aplicações da tecnologia do DNA recombinante. Então, não vai ser novidade para vocês, ó. Vocês já sabem agora quais são as aplicações principais dessa tecnologia. Bom, eu dei uma aceleradinha para nós irmos para as questões do Enem, para poder explorar um pouquinho mais a nossa bióloga Fernanda, que ela vai nos auxiliar hoje também nessa questão. Primeira questão. O paclitaxel é um triterpeno polihidroxilado que foi originalmente isolado da casca de Taxus brevifolia, árvore de crescimento lento em risco de extinção, mas agora é obtido por rota química semissintética. Esse fármaco é utilizado como agente quimioterápico no tratamento de tumores de ovário, mama e pulmão. Seu mecanismo de ação antitumoral envolve sua ligação à tubulina interferindo com a função dos microtúbulos. De acordo com a ação antitumoral descrita, que a função celular é diretamente afetada pelo paclitaxel. Então, quando nós ouvimos falar de tumor, o que tem que nos vir à mente? Que um tumor é o quê? É o crescimento desordenado de uma célula. A gente viu lá nos primeiros slides que a célula ela se multiplica naturalmente, ela se divide e ela tem que morrer para que haja uma renovação. Então, quando a célula não morre, quando há renovação e a célula não morre, vai se acumulando ali a célula, né? E isso causa o tumor. Então, sabendo o mecanismo do tumor, então, qual seria uma ação antitumoral que fosse relevante? Vamos pensar. Será que a letra A, divisão celular, é uma boa pedida, né? Já que se a função celular que é responsável pelo tumor é a divisão desordenada da célula, essa ação antitumoral agindo na divisão ia cortar ali a raiz do problema, né? Então, a resposta é divisão celular. Mas vamos ver as outras, né? Por que não está correto?
Transporte passivo, ele está mais relacionado ao transporte de substâncias do exterior para o interior da célula. O equilíbrio osmótico, a letra C, também está relacionado a esse transporte de substâncias líquidas, né? Esse equilíbrio de substâncias líquidas do exterior e interior da célula. Então, não seria. Letra D, geração de energia. A geração de energia, ela está meio deslocada dessa questão, né? Porque a energia vai ser um motor para as funções do corpo, para as funções da célula, e não está diretamente relacionado ao tumor. Síntese de proteína também. As proteínas, elas vão ser responsáveis pela construção dos órgãos do corpo inteiro, né? Então, não está relacionado diretamente ao tumor. O tumor está relacionado, sim, à divisão das células, divisão celular. Então, a resposta correta seria a letra A. Segunda questão. Ó, as células-tronco. Gente, células-tronco caem muito, tem caído muito no Enem. Prestem atenção. A utilização de células-tronco do próprio indivíduo, que é o autotransplante, tem apresentado sucesso como terapia medicinal para a regeneração de tecidos e órgãos cujas células perdidas não têm capacidade de reprodução, principalmente em substituição aos transplantes, que causam muitos problemas em virtude da rejeição pelos receptores. O autotransplante pode causar menos problemas de rejeição quando comparado com os transplantes tradicionais realizados em diferentes indivíduos. Isso por quê? Por quê, Fernanda? Por quê? Vamos lá para essa questão. Com esse enunciado um pouco grande, a gente fica com um pouco de medo. Meu Deus, qual é a resposta correta? Mas, nessa questão, vocês precisam se atentar logo à primeira frase do enunciado. Ali, ó, células-tronco do próprio indivíduo, autotransplante. Pegando essa informação, vocês conseguem achar a resposta correta. Analisando, então, cada alternativa, vamos começar pela A. Células-tronco mantêm-se indiferenciadas após sua introdução no organismo do receptor. Bom, a gente acabou, né, um pouco antes de conversar sobre a capacidade dessas células de se diferenciarem em outros tipos celulares e por isso que elas são tão importantes como possíveis tratamentos. Então, sabendo sobre isso, eu já sei que a letra A não é. Letra B. Células provenientes de transplantes entre indivíduos envelhecem e morrem rapidamente. Bom, se eu vou estar querendo utilizar essas células como forma de tratamento e a gente já sabe que isso é eficaz, logo elas não vão morrer tão rápido lá dentro, porque logo que elas vão agir no meu órgão de interesse. Então, isso não vai acontecer. Letra C. Células-tronco, por serem doadas pelo próprio indivíduo receptor, apresentam material genético semelhante. Essa aqui é muito interessante, porque justamente foi o que eu acabei de dizer lá no enunciado, células do próprio indivíduo. Então, a questão correta é a letra C. Justamente, ela é uma opção melhor de tratamento, neste caso do transplante, porque as células são do próprio indivíduo. Então, eu tenho quase 100% de chance de dar certo e ele não rejeitar essas células. Por que não é a letra D? Células transplantadas entre diferentes indivíduos diferenciam-se em tecidos tumorais no receptor. Lá nas pesquisas, nos experimentos que a gente faz, a gente já estuda se essas células vão poder se transformar em tumores ou não. E a gente sabe que essas células, principalmente as mesenquimais, elas vão conseguir ir até o órgão de interesse, porque elas são indiferenciadas, e vão conseguir ajudar aquele órgão a se recuperar. Então, essa questão também não faz sentido, né, pensando no que a gente acabou de conversar. E a letra E, células provenientes de transplantes convencionais não se reproduzem dentro do corpo do receptor, também não tem nada a ver com o que a gente acabou de falar, já que a gente viu que sim, que elas conseguem se reproduzir dentro do receptor. Por isso que é a letra C. Bom, nós temos cerca de mais 3 minutinhos, Fernanda. Então, vamos fazer uma
Oi, quantos minutos? 3? Então, vamos fazer uma coisa diferente. A próxima questão, vamos ver, tu prefere essa ou a próxima? Acho que é a próxima. A próxima? Será que a gente consegue em 3 minutinhos? Sim. 1 minuto e meio. Não, essa aqui, basicamente, ela vai falar sobre células do cordão umbilical e ela vai pedir a atividade, a característica peculiar das células-tronco. Falando em células-tronco, lembrem, diferenciação. Qual é a alternativa que fala sobre isso? Letra D, diferenciação em células especializadas. Então, lembrem, falou de célula-tronco, especialização ali, a diferenciação nessas células com função definida. Fica a dica aí, ó, pessoal. Ó, então, esse enunciado é bem extenso, né? Vamos só dar uma pincelada como tu fizeste agora, uma dica. Isso. Vamos lá. Aquele enunciado enorme lá já falava no início sobre células pluripotentes. Nós conversamos sobre isso. O que são as células pluripotentes? São células, elas conseguem se multiplicar também em vários tipos de tecido, mas elas não conseguem se diferenciar nos anexos embrionários. Por isso que a gente falou que elas não são capazes de formar o indivíduo por completo. Qual que é o enunciado que já nos dá de cara essa explicação? Letra A. Ali a gente já está vendo, ó, as células usadas pelo pesquisador são chamadas de pluripotente porque apresentam a capacidade de formar células dos tecidos primordiais, mas não podem formar células de anexos embrionários. Letra A, já matamos a charada. Já matou a charada. Fernanda, muito obrigada. Deixa eu colocar aqui. Partiu passar. Depois dessas dicas todas, né, pessoal? Partiu passar, né? Essas dicas com a Fernanda. Muito obrigada por esclarecer as questões das células troncos, pela dica, para expressar o que tu fazes lá, que é maravilhoso, é lindo, né? Que tu possa achar muitas coisas lá para nós, para a ciência, para o bem da ciência. Pessoal, agradeço também a vocês estarem aí com a gente, acompanhando. Está chegando o dia da prova, não desistam, contem com a gente e partiu passar. Um forte abraço e beijão. Tchau, tchau.